Estamos aqui de volta, seguindo o nosso processo de auditoria, e a gente agora vai falar da segunda fase, né, desse processo, a segunda etapa desse processo, que é a elaboração da matriz de planejamento. Lembrando aqui, para nos contextualizarmos, então, nós passamos já pela primeira fase, a primeira fase de análise preliminar, que foi a fase onde a gente estudou o objeto de auditoria, fizemos testes, questões, né, entrevistas, enfim, uma série de procedimentos para entender adequadamente os objetos. Partimos de um objetivo geral da auditoria dado lá no plano anual e agora finalizamos a parte de análise preliminar com o estabelecimento das questões de auditoria, que são os objetivos específicos do trabalho. E esses objetivos específicos do trabalho, eles vão considerar todo aquele conhecimento que a gente obteve e a estrutura de riscos e controles do meu objeto de auditoria. Então, as minhas questões de auditoria, elas vão delimitar, né, o escopo, ou seja, riscos que serão abordados e os tipos de teste, ou a natureza dos testes que serão aplicados, se serão testes de controle ou testes substantivos, ok? E aí a gente passa, então, para a segunda fase do nosso processo, que é a matriz de riscos, matriz de planejamento. E a matriz de planejamento, ela vai trazer um detalhamento, um aprofundamento das questões de auditoria que foram estabelecidas na fase anterior. Ou seja, agora para cada questão de auditoria eu vou estabelecer subquestões, ou seja, um nível um pouco mais detalhado, e os testes, que são as verificações que o auditor fará em campo. Enfim, aquilo que ele vai olhar, que ele vai testar, que ele vai aplicar as técnicas de auditoria para obter uma conclusão em relação àquele objeto, obviamente, amparado por evidência de auditoria adequada e suficiente. Então, essa fase da matriz de planejamento, a Instrução Normativa número 3, né, da CGU e o IPPF, obviamente eles não citam a palavra matriz de planejamento, mas elas trazem a seguinte definição, né, que os auditores precisam desenvolver e documentar um planejamento. Veja, a etapa anterior é uma etapa de planejamento, mas é o que a gente chamava antes de pré-auditoria, né, um conhecimento para que agora eu possa planejar efetivamente os testes que eu vou realizar. Para cada trabalho, então, deve ser desenvolvido e documentado um planejamento, qual deve estabelecer principais pontos de orientação das análises a serem realizadas, incluindo entre outras questões, né, entre outros pontos, objetivos do trabalho, então são as questões de auditoria, o escopo vai ser definido na própria questão de auditoria, vai dar um direcionamento do escopo, técnicas que serão aplicadas, informações requeridas para os exames, prazo de execução, alocação dos recursos ao trabalho, etc. Então, todo trabalho de auditoria precisa ter um planejamento documentado. O auditor não pode chegar em campo com uma questão que é mais ampla, né? E ele faz lá o teste que quiser, a coisa que der na cabeça dele, e depois ele chega com o resultado. Não. O auditor, a gente trabalha com métodos. A auditoria é uma atividade disciplinada e sistematizada, estruturada. Então, o auditor sai de lá com os testes, sai de casa, né, do trabalho, com os testes que ele vai aplicar, sabendo o que ele tem que fazer e que critério ele tem que usar para a avaliação desses testes. O MOT, né, o Manual de Orientações Técnicas, ele diz lá no seu item 4.3 que o planejamento tem alguns objetivos. Determinar os objetivos específicos da auditoria, definir as áreas de exame, amplitude e abrangência dos testes, falamos já um pouco sobre isso, otimização dos recursos, por quê? Porque eu vou focar no que é mais relevante, no que é mais importante, no que pode realmente agregar valor. Identificar fonte de informações e pontos de atenção que o auditor deve ter para atingir seus objetivos. Por exemplo, ele precisa de uma determinada informação para poder fazer um teste.
Se você não pensar nisso antes, pode ser que na hora lá em campo você vai ter uma limitação e não vai conseguir, porque precisava de fazer alguma gestão, alguma articulação anteriormente para poder conseguir resolver aquele problema. Identificar recursos necessários ao trabalho, e recursos aqui a gente está falando de recursos financeiros, né, viagem e tal, mas também, especialmente, recursos humanos, ou seja, que competências eu preciso. Porque no planejamento, onde eu defino os meus objetivos, o que eu vou fazer, os testes que eu vou realizar, eu vou saber que tipo de competências eu preciso. E vai facilitar, obviamente, a coordenação e a supervisão dos trabalhos, porque eu sei dizer, né, o que está faltando, o que foi feito, o que não foi feito, é possível acompanhar a execução do trabalho. Bem, o sistema EALD, ele disponibiliza uma matriz de planejamento para os nossos trabalhos. Essa matriz, ela foi tirada lá do nosso manual de orientação técnica, ok? Ele trabalha de duas formas, a gente vai ver aqui na sequência, né, dessa aula, na aula prática. Você pode alimentar a matriz no próprio sistema, ou você pode preparar essa matriz num arquivo, numa planilha, e depois o sistema vai ler essa planilha e carregar as informações. Essas são as informações que constam lá do sistema que ele vai trazer. Eu queria fazer algumas observações. Primeiramente, se você for utilizar a planilha do sistema, né, utilizar a planilha para o sistema fazer a leitura da planilha, não invente outra planilha. Use a que está no sistema. Okay? Tem lá um modelinho disponível para download. Por quê? Porque o sistema vai ler na coluna A, linha 1 e por aí vai. Se você mudar os títulos das colunas, se você inserir uma coluna aqui no meio, se você trocar uma vírgula aqui, ó, nessa palavra aqui, vai dar problema. Se você inserir uma linha antes aqui, vai dar problema. Então, não mudem esse modelo. O que vocês podem fazer? Quer ter outras informações importantes? Inclui aqui, ó, ao final. Pode incluir quantas colunas você quiser. Linhas quantas você quiser. Quer mesclar uma questão, né? Porque a questão tem várias subquestões, que tem vários testes. Pode fazer isso à vontade. O que não pode, inserir linhas antes, inserir colunas aqui entre essas que eu marquei, que estão lá na planilha, e alterar o nome das colunas, ok? Os títulos aqui que foram dados. Enfim, o que então que a gente precisa falar sobre matriz de planejamento? Vocês veem aí que tem uma série de informações. Essa primeira parte que a gente marcou aqui, realçou elas se referem ao cerne, à essência da matriz de planejamento, que são o quê? As questões de auditoria e seus detalhamentos em subquestões, os testes que o auditor vai fazer para alcançar os seus objetivos, ou seja, para avaliar se aquela questão está adequada ou não está adequada, e o critério que ele vai utilizar para avaliação. Por quê? Porque critério é algo muito relativo. Você pode achar que, por exemplo, se o Serginho é bonito ou feio, né? Minha mãe acha lindo, outra pessoa vai achar horrível. Então, depende do critério que você utiliza. E isso é muito subjetivo. E o auditor não pode trabalhar com subjetividade, ele tem que trabalhar com objetividade. E para que ele possa trabalhar com objetividade, o planejamento vai definir o critério adequado. Mesmo que o auditor não ache que não é, né? Pessoalmente ele acha outra coisa. Então, esses são os cernes, essa é a essência. Ele não tem como ir para campo se ele não souber que testes ele vai aplicar, né? E que critérios ele vai utilizar para avaliar se está adequado ou não, se está conforme ou não a esse teste que está sendo realizado. Além disso, a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui, mas ela tem uma outra parte, que são outras informações. Por exemplo, informações requeridas, é o que vai orientar a sua solicitação de auditoria. Então, você precisa de uma informação X, ok? Você vai precisar em campo de ter a relação de contratos, você vai precisar em campo de ter uma reunião com alguma pessoa, você vai precisar de enfim, uma série de informações que você vai precisar para
fazer as suas avaliações. Então, para eu fazer esse teste, que informação eu preciso? Da relação disso, daquilo, daquilo outro. Ok. Aonde essas informações estão? Estão no sistema tal, estão com o setor tal, estão com a outra unidade lá que fica guardando essa informação. Enfim, possíveis limitações, né? O que pode eventualmente me limitar de executar esse teste ou de ter essas informações? Quem vai fazer? Período e possíveis achados, ou seja, o que isso aqui, provavelmente essas análises vão me permitir dizer. E isso, quando às vezes a gente já tem isso na cabeça, você vai avaliar se os seus testes são adequados para visualizar ou chegar aos resultados ou aquele tipo de resultado que você almeja. E aí, voltando aqui para a parte central. Questão de auditoria, como vimos, elas nascem na matriz de riscos e controles. Elas representam aquilo que o auditor considerou que tem um risco relevante que deve ser tratado pelaquela a organização, e o auditor vai avaliar se essas medidas de tratamento são boas ou não, se elas são adequadas ou não. Subquestões são detalhamentos das questões. Às vezes a questão é um pouco abrangente. Então, vou dar uma coisa aqui bem por alto. Você tem uma questão que se os pagamentos foram realizados na organização e são adequados. E aí você tem subquestões, pagamentos, por exemplo, os pagamentos relacionados a compras, os pagamentos relacionados a pessoal, e por aí vai. Você pode ir quebrando essa questão em algum detalhamento. E o teste? O teste é aquilo que o auditor vai aplicar em campo. Gente, teste não é técnica. Se você colocar a questão, né, para avaliar se a informação lá está adequada, a questão, verificar se os controles relacionados ao risco tal lá são adequados. E aí você coloca teste, análise documental. Análise documental, o quê? Ele vai analisar, que análise ele vai fazer no documento? Teste significa verificar se isso está de acordo com isso, verificar se tem isso, verificar se tal coisa foi aprovada por fulano e por ciclano, verificar se o pagamento foi realizado por isso, correlacionar a informação A com a informação B e verificar se o resultado está dentro do limite tolerável. Enfim, são as verificações que o auditor vai fazer. Então, tomem muito cuidado. Não é a técnica de auditoria e também não é solicitar ao gestor que apresente a relação de contato. Não, está aqui, ó. Tá bom? Aqui é o que o auditor vai concluir. Aqui ele vai ter, está adequado ou não está adequado. É a conclusão dele se aquele processo que ele está analisando, aquela situação que ele está analisando, ela está adequada em face de um critério. E o critério é o que o auditor vai levar para fazer a sua conclusão. Como eu falei, existem, né, critérios podem ser muito subjetivos, critérios podem ser internos da organização, podem ser externos, pode ser de uma lei, pode ser uma boa prática, enfim, que você vai estar fazendo, usando um benchmarking aí, alguma coisa nesse sentido. Enfim, o critério precisa ser definido aqui no trabalho. Então, por exemplo, se o preço for... Por exemplo, se a publicação do edital, dos editais lá estão seguindo, né, estão de acordo com a legislação. Qual é o critério? Olha, para concorrência é X dias, para convite é tantos dias, enfim, esse é o critério. Se está mais, se está menos, aí vai ser o resultado da sua avaliação. Ok? Essa tríade aí, ou melhor, né, questão, subquestão e testes, né, e obviamente os critérios, elas estão aqui nesse exemplo, elas ficam bastante claras para a gente. Isso aqui é um exemplo aqui do Tribunal de Contas Europeu, que fica lá na cidade de Luxemburgo. Só para a gente ter uma ideia, um exemplo lúdico, mas ele acaba nos ajudando um pouco a entender, né, essa estrutura. Então, por exemplo, essa questão de auditoria aqui o Tribunal de Contas Europeu é um excelente lugar para trabalhar. Veja, na minha auditoria eu podia ter outras questões. Eu podia dizer se o tribunal é um lugar que, se eles têm questões técnicas, se os resultados dos trabalhos deles são adequados, enfim,
uma série de questões de auditoria. Essa é uma questão que é relacionada se o Tribunal de Contas é um ótimo lugar para alguém trabalhar. E aí ele detalhou isso em subquestões. O tribunal oferece um bom pacote de remuneração? O que é um bom pacote de remuneração? Então, alguém pode pensar que é salário só, alguém pode pensar que é outras coisas, enfim. Aqui fica mais claro, Luxemburgo, é o país, né, onde ele fica, é o melhor lugar da União Europeia para se viver? Ora, o que eu vou avaliar para ver se um lugar é o melhor lugar? Aqui está falando clima e transporte. Foi o que foi definido no planejamento. Tem clima, tem transporte, tem educação, tem segurança, tem infraestrutura, tem, enfim, tem custo de vida, tem uma série de testes que o auditor vai fazer. Eu não posso mandar o auditor, vai lá e veja se Luxemburgo é o melhor lugar, porque ele vai olhar o critério dele, o que está na cabeça dele, o que para ele é, né, vai ser passional. Ele vai utilizar aquilo que está nos valores dele. E, na verdade, quando a gente está falando de auditoria, o auditor deve testar e usar como critérios que são adequados e formulados com base no planejamento da unidade de auditoria. E aqui temos um ótimo exemplo. Tem um clima agradável? Esse foi o teste que foi. Né? Então, aqui está em pergunta, mas por exemplo, verificar se o clima de Luxemburgo é agradável. Como que eu verifico um clima é agradável, né? Sei lá, eu tive no sul do Brasil, né? A gente tem lá temperaturas de 5 graus, né? Quando está fazendo 12 graus, eles estão achando ótimo. Lá na Europa, tá menos 10, o camarada tá andando sem camisa na rua. Se você for lá pro nosso Amazonas, né? Cuiabá, se tiver com 40 graus, o camarada está usando blusa de frio. Então, isso é muito relativo. Por isso, a gente não pode ir para campo e dizer, avalie se isso aqui está bom ou ruim. Eu preciso ter critério definido que o auditor vai estabelecer. Então, clima agradável, eu tenho que ter uma média anual, uma amplitude anual de temperatura, né, de 20 graus. Beleza, eu acho que 20 graus é frio, ou eu acho que é quente, mas aqui no nosso planejamento da auditoria foi definido que 20 graus é o critério. Ou seja, se tiver mais do que 20 é ruim, se tiver menos que 20 é ruim, eventualmente. Ou, às vezes, se tiver acima de 20 é bom e abaixo de 20 é ruim. Então, essa é a estrutura que a gente precisa ter. Ao falar de uma matriz de planejamento, eu preciso ter a minha questão no nível abrangente, subquestão ainda no nível abrangente. Tem gente que coloca questão ou subquestão no nível tão detalhado que está do teste, que no teste ele não sabe o que pôr. E aí ele coloca só a técnica, né? Análise documental, inspeção física, entrevista, enfim. Não é essa a ideia. A ideia é que a gente tenha um nível mais abrangente, um nível menos abrangente, aqui um nível detalhado, aonde o auditor estabelece exatamente a verificação que ele vai fazer, ok? E a partir disso, a gente entra nisso aqui, cuja ideia é a seguinte: eu tenho questões, subquestões e tenho os meus testes. Aplico os testes, colho evidência, porque o auditor não pode concluir porque ele simplesmente acha ou tem uma impressão, né? Vocês já viram no relatório de autoria, a gente não vai ter indício, eu acho, eu estou pensando, não. Relatório de autoria, o auditor tem que dar uma conclusão sobre aquilo. Como? Amparado em evidência de auditoria adequada e suficiente. Então, ele vai ter um conjunto de evidências que vão lhe dizer se aquela situação, aquele teste, aquela verificação tem um resultado adequado ou não adequado. A partir disso, eu vou formular achados que sejam relevantes para os objetivos do trabalho. Então, na verdade, quando a gente fala de achados, podem ser está adequado ou não está adequado, tem um problema, tem uma situação aqui, né? Pode ser um ou mais achados em relação, então um conjunto de testes vai te dar um achado, enfim, não existe uma relação de 1 para 1 aqui, mas o que é importante, relevante para os objetivos. Então, aonde que ele vai documentar o que ele fez? É aqui nos testes e nas evidências. O achado, ele vai trazer aquilo que é relevante para os objetivos do seu trabalho. E os achados relevantes, obviamente, nascem de um planejamento relevante, porque se você planejar testes que não sejam relevantes, você dificilmente terá
um achado relevante. E a partir disso você vai concluir ao nível de subquestão, e essas subquestões vão te dar no conjunto a resposta à sua questão de auditoria. Então, as subquestões são um detalhamento da questão de auditoria, que são independentes umas das outras, mas dependentes no todo, ok? Então, elas não têm sombreamento, cada uma vai estar olhando ou focando em determinado aspecto, mas no conjunto elas se completam para responder à questão de auditoria. Então, e para cada subquestão eu vou ter um conjunto de verificações, de análises, de checagens que o auditor vai fazer, e a partir disso, amparado pelas evidências, ele terá a resposta às questões de auditoria e ele terá respostas à sua questão de auditoria. Então, gente, é importante que a gente tenha isso. Nós vimos que a primeira fase, ela é extremamente importante, porque ela vai te dar o direcionamento das questões de auditoria. Você não vai fazer questões de auditoria que estejam olhando coisas não relevantes, ok? As questões são relevantes, mas aí a gente precisa de trazer esse cuidado ao fazer a nossa matriz de planejamento. Precisamos ter esse cuidado no sentido de que eu tenho questões relevantes, mas as minhas subquestões, os meus testes precisam ser relevantes, porque se não forem relevantes, a gente vai acabar estragando tudo o que foi definido lá atrás. Outra coisa que eu queria chamar a atenção, ao pensar nas nossas questões de auditoria, nós pensamos questões extremamente relevantes para o nosso trabalho. Então, preciso ter sempre esse cuidado de estabelecer testes relevantes e não ficar chegando no lugar de anteriormente. O que eu quero dizer com isso? Antes eu fazia o meu planejamento e tinha lá a receitinha de bolo que eu pegava e aplicava em qualquer lugar. A minha avaliação de riscos e controles precisa me direcionar para questões, subquestões e testes relevantes, diferentes, aprofundados em relação ao objeto de auditoria. Porque se assim não for, eu estou, na verdade, perdendo tempo lá. E perdendo tempo aqui também. Perdendo na fase anterior, porque eu estou fazendo ela e ela não está servindo de nada. E perdendo tempo agora, porque eu estou vendo coisas que não são as mais importantes para o meu objeto de auditoria. Então, ao usar todo essa complexidade, essas ferramentas e fases aí do processo de auditoria, a gente vai chegar a um resultado onde eu vou ter menos testes, de novo, aqui o cirurgião, né? Testes que são específicos, que são direcionados para onde estão as questões importantes da gestão. E isso, obviamente, me levará a um relatório de auditoria e a um trabalho de auditoria relevante que agrega valor à gestão, ok? Queria deixar isso aqui com vocês e a gente ter esse entendimento assim formado nas nossos entendimentos, nas nossas cabeças, nas nossas mentes, porque é mudando e melhorando o planejamento que a gente vai melhorar os resultados do nosso trabalho. Essa fase é tão relevante que é a única das 7 fases que não pode ser trabalhada concomitante. Ou seja, eu só consigo avançar na fase de execução da minha auditoria se a minha matriz de planejamento estiver concluída e devidamente finalizada no sistema, ok? Então, a gente se vê daqui a pouco, onde a gente vai, então, tratar da questão da alimentação da matriz de planejamento no sistema EALD, ok? Abraço a todos.